Você tem medo de aranhas? Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. E hoje acompanharemos um homem que, por não ter medo delas, acabou as subestimando. Então se acomodem na escuridão de seus quartos e me acompanhem nessa história. Eu não tenho medo de aranhas. Depois de tudo que aconteceu, de alguma forma, ainda não tenho medo de aranhas. Eu não gostaria de ser amiguinho de uma, nem de ter algumas como animais de estimação. Se uma estivesse subindo em mim, eu simplesmente a afastaria com calma para evitar ser picado. Mas não tenho medo de aranhas. Eu apenas as odeio. Um ódio agudo, vingativo. Ódio. 5 anos atrás, eu morava no porão de uma casa originalmente construída quando as lâmpadas eram abastecidas com óleo de baleia. Eu não ficaria surpreso se as pessoas que construíram a casa também bebessem aquela coisa. Com o tempo, à medida que a tecnologia avançava, as melhorias feitas na casa só pioraram. Encanamento provavelmente organizado por uma criança. Fiação que parecia ter sido instalada por um piromaníaco. E isolamento térmico que é... brincadeira, não havia isolamento. Se houvesse isolamento, não haveria formigas no meu quarto. Se não houvesse formigas no meu quarto, não haveria aranhas no meu quarto. Se não houvesse aranhas no meu quarto, eu estaria falando sobre o plano de ter um filho com minha noiva. Mas, na época, eu realmente não me importava muito com as aranhas. Desde que as formigas não se reunissem ao redor da minha lixeira, em busca de restos secos de bebidas e migalhas de batatinhas ou salgadinhos, as aranhas podiam fazer o que bem quisessem. Um dia, acordei com uma picada de aranha no peito, perto da costela inferior. Sem surpresa, fazer o que bem quisessem ocasionalmente significava picadas aleatórias de aranhas pelo meu corpo. Isso não me incomodava tanto. Normalmente, eu nem percebia as picadas até bater nelas em uma porta ou coçar depois de sentir uma leve coceira na região. Mas essa ardeu imediatamente. Eu morava no sul do Colorado, o que significava que as únicas aranhas letais são as aranhas marrom, que é extremamente rara, e a viúva negra. Mas eu só tinha visto uma viúva negra na vida, e a removi rapidamente. Com os olhos ainda pesados de sono, calculei as chances de ter sido picado por algo letal e acabei chegando à conclusão: vamos esperar para ver se a dor piora. Nesse mesmo dia, eu tinha uma consulta com um quiropraxista e, por coincidência, faltavam 15 segundos para eu me atrasar. Vesti a camisa às pressas e saí correndo pela porta sem pensar muito mais na picada. Os detalhes do meu trabalho não são importantes, exceto pelo fato de que eu passava muito tempo sentado em uma mesa. Com tanto tempo preso a uma cadeira, eu frequentemente me encontrava à beira da dor crônica nas costas. Por isso o quiropraxista. Esperava-se que aquele dia fosse o fim das visitas semanais. Embora o tratamento fosse necessário, minha conta bancária começava a ficar preocupantemente vazia. Depois de chegar por pouco no horário, o quiropraxista fez alguns ajustes na coluna e sugeriu radiografias para ver como minhas costas estavam. O estranho é que, quando ele tirou as radiografias, senti uma forte sensação de queimação no peito. Era como levar uma leve pancada com um pedaço de madeira envolto em lixa, mas passou tão rápido quanto veio. Durando apenas um breve momento, houve mais algumas imagens, mas a dor não voltou. Atribuí isso a cãibras inconvenientes e não pensei mais no assunto. Os resultados mostraram uma coluna maravilhosamente reta. O quiropraxista sugeriu que eu passasse a ir apenas uma vez a cada poucos meses e me mandou para casa. Quando voltei, olhei novamente para a picada. De manhã havia sido uma marca vermelha e ardente nas costelas, mas agora quase tinha desaparecido completamente. Eu poderia jurar que senti uma estranha sensação de formigamento durante a viagem de volta, como areia esfregando na minha caixa torácica. Mas decidi que era apenas uma ilusão causada pela ansiedade de a picada ser algo mais sério. Trabalhei um pouco mais e fui dormir. Então, tive uma semana de normalidade. Uma semana que consistiu quase inteiramente em ficar sentado no computador, trabalhando, ou tentando de forma patética ganhar algum músculo na academia. Era o começo de janeiro, e, como qualquer outro perdedor, eu estava tentando novamente entrar em forma. Eu não fazia ideia de como levantar pesos funcionava, então ganhar músculo era difícil, mas eu gostava do cardio. Com todo o tempo que eu passava sentado, era um alívio poder correr até sentir os pulmões prestes a explodir. Eu realmente começava a sentir que tinha colocado minha vida nos trilhos. Eu deveria ter feito mais. A sensação de areia vinha e ia, mas às vezes era somente um único grão. Qualquer pessoa normal, inclusive eu, teria interpretado isso como uma coceira estranha, daquelas que você esquece depois de coçar. E eu cocei. No fim daquela semana, o primeiro sintoma verdadeiro apareceu.
Parecia que eu tinha engolido 1 quilo de poeira. Bebi água, esperando que a sensação passasse, mas não ajudou muito. Coloquei cereal em uma tigela, despejei leite, levei uma colher cheia à boca e quase cuspi tudo na mesa da sala de jantar. O que deveria ser uma mistura agradável de frutas do meu cereal favorito tinha um gosto estranhamente errado. Engoli a colherada, esperando que fosse só por estar sonolento, e levei outra à boca. Mas a mesma sensação voltou. Era como se alguém tivesse raspado ferrugem de uma panela velha dentro da minha tigela de cereal. Verifiquei o leite, mas a data de validade dizia que ele estava longe de estragar. Então minha próxima hipótese foi o cereal, mas a caixa afirmava que eu ainda tinha cerca de 4 anos antes de suspeitar de um gosto estranho. Normalmente, eu pensaria que o sono tinha feito minha língua sentir o gosto da colher, e não o do cereal, e talvez minhas colheres estivessem velhas. Mas tem um detalhe, eu quase nunca lavo a louça. Quando acabam pratos e tigelas, eu compro 2 ou 3 caixas de descartáveis no mercado antes de me dar o trabalho de lavar. Então, a colher daquele dia tinha saído direto de uma caixa novinha. Medi minha temperatura, mas estava normal. Comecei a ficar nervoso com o que estava acontecendo comigo, quando um arrepio frio percorreu minha espinha. Grãos de areia subiram pela minha caixa torácica. Liguei para meu chefe e disse que eu não estava me sentindo bem e precisava do dia de folga. Ele concordou e desejou melhoras. Era estranho para mim ligar dizendo que estava doente, e por sorte, com o ano novo, meus dias de licença ainda não tinham sido usados. Pedi a semana inteira, esperando que fosse tempo suficiente para me recuperar. Depois de falar com meu chefe, marquei uma consulta médica. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, e nada parecia uma emergência. Então, a consulta ficou para a semana seguinte. Com uma semana sem trabalho e nada para fazer, decidi ir à academia. Eu não estava incapacitado. Só tinha dor de garganta, gosto metálico na boca e uma sensação estranha e áspera nas costelas. Por que não ir? O gosto metálico nunca foi embora. Mas a garganta melhorou com a ajuda de pastilhas. O que quer que estivesse acontecendo com minhas costelas não voltou naquele dia. Mas logo descobri que esses eram os menores dos meus problemas. Fui dormir cedo, depois de assistir a programas aleatórios e jogar joguinhos ruins no celular. Após dormir 9 horas inteiras, acordei e fui correr cedo naquela manhã. Foi honestamente lindo. Escolhi um percurso excepcionalmente longo e coloquei um podcast para ouvir enquanto corria. O orvalho da manhã, misturado com uma leve névoa, criava uma tranquilidade cinematográfica contra o céu azul cerúleo. Mal me importei que a barra de proteína que eu tinha comido tinha gosto de papel alumínio com chocolate e amêndoas. Pela primeira vez desde que comecei, eu realmente me sentia animado para me exercitar. Planejava ver o sol nascer enquanto corria. Até considerei sorrir e acenar para ele por ter me presenteado com uma manhã tão boa. Em vez disso, vi o sol surgir sobre as pontas dos meus tênis enquanto eu estava deitado de costas na grama ao lado do caminho, ofegando desesperadamente por ar. Eu mal tinha corrido 1 quilômetro quando me curvei, arfando, sentindo que poderia vomitar. As pontadas no meu lado mal encobriam a sensação de formigamento que ia do lado direito do meu peitoral até logo abaixo do externo. Arranquei a camisa para ver o que era, mas entre a respiração pesada e o suor escorrendo pelo corpo, não vi nada, exceto pelo sobe e desce do meu peito, estranhamente desigual enquanto meus pulmões se enchiam de ar. Foi quando desabei no chão, e esperei até ter oxigênio suficiente para fazer o triste caminho de volta para casa. Também mandei o sol ir à merda. Em casa, tentei juntar os acontecimentos dos últimos dias em algo racional. Tudo no Google dizia que o gosto metálico provavelmente era má higiene bucal ou uma infecção sinusal comum. A dor de garganta mostrava os mesmos resultados. O cansaço repentino também apontava para as mesmas possíveis causas, tirando a parte da higiene dental. Isso levava à pergunta: por que eu ainda não tinha febre? Desisti de brincar de médico da internet quando as buscas sobre o formigamento no peito retornaram resultados dizendo que eu estava morrendo de insuficiência cardíaca ou com um nervo comprimido. Eu tinha ido ao quiropraxista poucos dias antes, então não era um nervo comprimido. E eu tinha 25 anos, então definitivamente não era insuficiência cardíaca. Passei o resto do dia assistindo a televisão. Nada de novo aconteceu nos dias seguintes, mas os sintomas já presentes não diminuíram. Eventualmente, eu acabaria descobrindo a origem da sensação de formigamento, mas agora eu quase desejava que fosse só insuficiência cardíaca. Eu tinha acabado de sair do banho, enrolei uma toalha na cintura e comecei a me barbear quando senti como a ponta de uma caneta sendo arrastada sobre o osso do quadril. Arranquei a toalha e finalmente tive o primeiro vislumbre do que estava acontecendo comigo. Foi rápido, e na hora, achei que fosse imaginação.
um pequeno caroço com cerca de 3 milímetros se movendo pela minha lateral. O choque inicial deu tempo para o caroço desaparecer para as costas, e depois de examinar o meu traseiro no espelho por um bom tempo, ele não era mais visível. O dia da consulta médica finalmente chegou. Eu finalmente teria as respostas. Pulei da cama animado, abri a porta do banheiro para escovar os dentes e gritei ao ver meus olhos em minha pele, um tom amarelado e doentio. Icterícia! Como se não tivessem mais nada a esconder, centenas de pequenos caroços fluíram do meu externo por todo o corpo. A dor era insuportável, como se eu estivesse sendo arrastado pelo asfalto de bruços. Curvado sobre a pia do banheiro, já senti uma onda espessa de bile vazia subindo pela garganta. Eu comia cada vez menos. O gosto metálico em tudo que eu colocava na boca tornava difícil sentir fome suficiente para esforço. Não havia pedaços na pia, apenas um líquido amarelado e viscoso. Como se meu próprio corpo finalmente tivesse percebido que precisava expulsar o que estava dentro de mim, mas não tivesse nada sólido para mostrar. Por um momento, considerei resolver isso com minhas próprias mãos. Eu poderia simplesmente me cortar em vez de esperar por um médico, mas a razão falou mais alto e eu dirigi até a clínica o mais rápido que pude dentro da lei. Não sei se era meu próprio pânico, mas parecia que a dor nunca diminuía durante todo o trajeto. 100 grãos de areia triturando meu peito. 1000 pequenas agulhadas perfurando minha cintura. Milhões delas, dentro de mim, cavando, correndo, se abrigando, dentro de mim. Sinceramente, não lembro muito da consulta com o médico. Contei tudo o que tinha acontecido e como eu precisava desesperadamente de ajuda, e ele acreditou. Fui levado a um hospital para fazer radiografias, mas depois de apenas uma imagem, implorei para que parassem. Aquele único flash de ondas radioativas lançou as coisas de dentro de mim em um frenesi. Os arranhões leves e formigamentos dispersos se tornaram uma onda constante de sofrimento agonizante. Só posso imaginar o que as enfermeiras viram quando correram para me socorrer ao ouvir meus gritos. O horror em seus rostos ao ver a pele se contorcendo rapidamente. Por cima dos meus próprios uivos, pude ouvir os gritos de terror quando, finalmente, um dos pequenos caroços estourou e os pequenos culpados brancos revelaram sua identidade. Quanto tempo levou para as bocas abertas das enfermeiras finalmente se fecharem, enquanto viam os aracnídeos frenéticos se espalharem para fora da minha carcaça e correrem pela minha carne convulsionada. Logo após ouvir seus gritos, sucumbi à dor. Mesmo inconsciente, as criaturas esguias encontraram uma forma de me assombrar. Eu as via devorando meu corpo, consumindo meus músculos, empanturrando-se do meu coração e cérebro, mantendo-me vivo apenas para manter seus estômagos glutões saciados. Vi que deixaram minha alma por último, como o prato final de seu banquete detestável. Eu gritava para que parassem, mas os meus apelos apenas alimentavam ainda mais sua voracidade enquanto despedaçavam minha essência. Eu podia ouvi-las rindo. Finalmente, acordei com um cheiro de álcool em gel e pele morta. Uma enfermeira estava ao meu lado, cuidando de um saco cheio de alguma coisa. Ela ficou surpresa e feliz ao ver que eu estava acordado, e após alguns testes rápidos para garantir que minhas faculdades mentais haviam sido restauradas, a médica entrou para me informar que, depois que eu desmaiei, me levaram às pressas para a sala de emergência para realizar uma cirurgia. Elas estavam em toda a parte, continuou ela, se alimentando de você. Você perdeu um pulmão, um rim, a vesícula biliar e o fígado. Se tivesse chegado mais tarde, provavelmente não teria sobrevivido mais do que alguns dias. Conversamos sobre como seria a minha vida dali em diante, mas a minha mente não saía do que ela disse sobre as aranhas. Isso explicava tudo. Eu era o hospedeiro da ninhada de uma mãe. Eu era a forma de sobrevivência delas. Elas estavam me matando para poder viver. Depois de mais um pouco de conversa, a médica me deixou descansar e me recuperar. Ainda assim, deitado ali, eu não conseguia afastar uma sensação estranha. A médica disse que haviam removido todas as aranhas e depois listou os órgãos que eu havia perdido. Mas eu me lembrava de vê-las se espalhando pelo meu corpo no espelho. Eu vi para onde foram se alimentar, depois de consumir o meu fígado. Olhei para o cobertor que me cobria na cama do hospital. Levantei o lençol e olhei para o avental. Ergui o avental acima dos quadris e contemplei os meus testículos. O saco ondulante foi tudo que eu precisei ver. A cirurgiã não tinha matado todas elas. Ao fim dessa história, um questionamento fica, pairando sobre o ar. Sabe aquele incômodo que você sente de vez em quando? Aquela coceirinha que vem misteriosamente perto ali do seu peito, às vezes do seu braço, e depois de coçar desaparece, como se não fosse nada, mas que constantemente volta para te atormentar? E se ela não for só uma coceira?
E se aquele zumbido no ouvido que você escuta não for apenas um zumbido aleatório? E se você está lentamente se tornando o hospedeiro de algo muito maior? Obrigado e até o próximo vídeo.